Olá! Está no ar o programa Sebrae 360, que hoje vai falar sobre a inovação nos pequenos negócios. Você vai conhecer exemplos de empreendedores que conquistaram o mercado com pequenas mudanças. Num bate-papo com a analista do Sebrae, Isabel Cristina Guenter, vamos ainda falar sobre as tendências dos pequenos negócios para este segundo semestre do ano com o analista técnico Cláudio Ferreira. E a partir de agora, a gente conversa sobre o processo de aberturas de empresas com a Amanda Maciel, também analista do Sebrae aqui de Santa Catarina, que já está aqui no estúdio aqui comigo. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada pela presença. Obrigada, Marja. Bom, vamos começar a falar sobre o cenário de abertura de empresas, né? No primeiro semestre desse 2022, um primeiro semestre mais normal em relação a esse segundo semestre do ano, né? Como é que foi? Então, Marja, a gente percebe que tem já uma recuperação da economia catarinense, né? Diante desse cenário de pandemia que a gente observou, né, uma economia bem travada. Em 2021, a gente já vinha acompanhando esse crescimento. Em 2022, ele se repete, o que deixa a gente mais otimista com relação aos caminhos que a abertura de empresas vem trazendo aí para o nosso estado. Amanda, como que ficam as empresas inovadoras nesse cenário atual econômico? Então, nós percebemos que em agosto foram abertas mais de 20 mil empresas. Esse número é 2% maior que as abertas em julho do mesmo ano, apesar de não ser maior que agosto do ano passado, mas ainda assim a gente está numa rotina, né, crescente de aumento da economia. As empresas do ramo de inovação, que a gente considera que são aquelas que trabalham com tecnologia ou informática ou consultoria nessa área, foram mais de 300 empresas abertas só nesse mês. Né? E a gente também entende que elas estão seguindo esse fluxo de crescimento econômico também. Maravilha. Bom, todos os números apontam para um cenário positivo. E quem não abriu uma empresa e pensa em abrir uma empresa diante deste cenário que nós estamos vivendo hoje, o que é essencial? A primeira coisa é conhecer o seu mercado, né? Analisar como é que estão os concorrentes, como é que eles estão se comportando. Um segundo passo também importante é conhecer quem é o seu consumidor. Né, qual é o produto que você vai direcionar aí para o seu grande público. E, claro, né, não menos importante, se capacitar. O Sebrae está aí para ajudar nas capacitações, nós temos bastante cursos, consultorias, né? Então, estudar ao mesmo tempo que conhecer a sua economia local, a gente considera que é bem importante para que a empresa ela se mantenha aí, né, sobreviva por muito tempo. Então, interessante é estar estudando antes, durante e sempre, mais ou menos isso? Exatamente, né? E capacitação sempre, capacitação técnica com relação a fluxo de caixa, capacitação em como abrir um negócio, questão tributária, questão legislação também, é muito importante saber isso e acompanhar o mercado local também, né? Os concorrentes estão sempre caminhando num determinado rumo, você tem que acompanhar esses movimentos da economia. O Sebrae oferece várias ferramentas nesse sentido, né, Amanda? Sim, o Sebrae oferece consultorias, oferece cursos, né? O Sebrae está aí para apoiar também, auxiliar o empresário quando ele quiser abrir uma empresa, né? Questão do MEI, questão do Simples, né? Tudo isso aí a gente está à disposição caso o empresário precise, né? O Sebrae tem um canal aberto, também tem um observatório de negócios, onde a gente divulga vários estudos, né? Estudos setoriais, estudos temáticos, estudos por região. Então, ali o empresário ele já pode se antecipar, né, analisando qual é o mercado que ele quer explorar. E falando em regiões do nosso estado, o Santa Catarina já tem uma boa fama de, né, estar sempre inovando, mas algumas regiões se destacam quando se fala em pequenos negócios inovadores? Com certeza, são aqueles municípios que têm os grandes hubs de inovação, a gente chama assim, né? Florianópolis é um grande polo de inovação, temos também ali Joinville, a região de Blumenau também, Chapecó tem se destacado bastante como um grande impulsionador de empresas inovadoras. Que maravilha! Nesse cenário de inovação, né, Amanda, o que você destaca é importante para quem está iniciando o seu negócio, né, que ainda tem uma longa estrada? O que é importante estar antenado, ligado, observando para conseguir implementar isso, né? Capacitação, né, acima de tudo.
conhecer o seu mercado, né? Tem muita gente aí que acaba vindo de pandemia, de desligamentos e tem a iniciativa de abrir empresa. Isso para a gente é muito importante porque mostra que Santa Catarina tem um cenário bastante inovador, mas conhecer o seu mercado, né? Se aventurar às vezes é bacana, mas a gente precisa ter todo um suporte técnico para que consiga entender de fato para onde a gente está indo e não acabar não desperdiçando recursos ali com um mercado que nem você sabe para onde que você quer ir. Você puxou um assunto interessante, né? O crescente número de empresas que surgiram durante a pandemia. E aí, né? Surge, como você falou, às vezes é um sonho de realizar algo, de tirar do papel, né, alguma coisa, mas tudo tem que ter um embasamento. A inovação é essencial para um negócio decolar? Com certeza, né? A gente observou que diante de várias demissões, muitas pessoas tiraram do papel aquele sonho, né? Conforme você comentou, outras pessoas não viam outra alternativa, né? Se não inovar para poder sobreviver ali, manter sua família, mas com certeza, né? Ter toda essa preparação para poder caminhar junto no mercado que Santa Catarina é altamente competitivo, né? Tem muitas empresas aí que acabam indo para o mundo, né, para o mercado externo, então não é tão trivial assim que a gente, né, vem observando. Mas a maioria das empresas que são abertas, as pessoas acabam realmente abrindo naquele ramo onde elas já trabalhavam anteriormente. Dão seguimento, então. Exatamente. Amanda, aquela dica final para o empreendedor, para, né, o dono de pequeno negócio que está nos assistindo em relação à inovação. Essencial, não esquecer, anotar na agenda, botar o lembrete todo dia. Contar com o Sebrae sempre, né? A gente está aí para ajudar na capacitação e conhecer o seu mercado, né? Na hora de abrir uma empresa, entender quais são quem é o seu público, né? Quem é o seu público-alvo e exatamente onde é que você vai abrir essa empresa. Ou seja, tem que entender do negócio para também não sair abrindo algo que não tenha noção, não está sabendo onde pisa, é por aí? É por aí. Ou seja, Amanda deu todas as dicas aqui para você, empresário, dono de pequeno negócio, inovar. Amanda, quer reforçar em quais aspectos o Sebrae pode estar dando esse auxílio para a inovação? Cursos de capacitação, auxílio com relação à abertura de empresas, né, também alguns cursos ali por WhatsApp, né, estudos setoriais que o Observatório vem disponibilizando ali gratuitamente na página do Observatório do Sebrae, Observatório de Negócios. E, claro, entender mais sobre o seu setor. Entender mais sobre o seu setor. Está bem claro aqui o recado. Amanda, obrigada pela presença aqui no Sebrae 360. Volte sempre trazendo esse conteúdo para a gente. E vocês de casa, quer saber mais sobre as tendências para os pequenos negócios? Você acessa o QR Code ou o site que estão aí na sua tela. A gente vai fazer uma pausa rapidinha e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Estamos de volta com o Sebrae 360, falando de inovação nos pequenos negócios. No bloco anterior, a gente conversou sobre o processo de abertura de empresas. E agora vamos falar sobre as tendências do mercado para os pequenos negócios. Expectativas de curto prazo e indicativos sobre o desempenho da atividade econômica no último trimestre. Aqui comigo no estúdio, o analista técnico do Sebrae e do Observatório de Negócios de Santa Catarina, Cláudio Ferreira. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado. Vou iniciar perguntando, né, como que é feito essas pesquisas, esses estudos do Observatório de Negócios do Sebrae? Então, o Sebrae Santa Catarina ele tem uma tradição, né, de estar acompanhando todo o cenário econômico, né, que influencia principalmente os pequenos negócios. E não só isso, também vários estudos de interesse, né, para conhecer as atividades econômicas, né, que são muitas no estado de Santa Catarina. No caso do estudo de tendência dos pequenos negócios, o que nós fazemos é a cada trimestre, sempre no início de cada trimestre, a gente mede para ver como é que foi o resultado dos pequenos negócios, né, relacionados a pelo menos 5 variáveis, que são vendas, custos, compras, empregos e investimentos, e também como é que é a expectativa para o próximo trimestre, né? Então, por exemplo, agora em outubro, a gente vai fazer uma nova rodada dessas pesquisas. E a gente tem pronto, né, a visão em relação ao segundo trimestre, né, de 2022, e a expectativa desse trimestre, o terceiro, que está encerrando agora. Entrevistamos cerca de 800 empresas no estado, em todas as regiões, né, nos 3 portes, né, que são os principais que representam os pequenos negócios. MEI, né, o microempreendedor individual,
a microempresa, né, que aí a gente está falando de empresas que faturam aí até 360 mil, e os pequenos negócios que chegam até 4.800.000, né, de faturamento anual. Bom, é extenso o trabalho de pesquisa e agora eu quero saber sobre o resultado, né? Esse último trimestre, Cláudio. Isso, os resultados foram positivos, né, em relação ao segundo trimestre de 2022. A gente percebeu, alinhado com o que a gente também acompanha dos indicadores, né, até nacionais, em relação ao próprio PIB, né, as expectativas que a gente vê em boletins como do Banco Central, né, de melhoria, né, da atividade econômica, isso também foi representado, né, nos pequenos negócios de Santa Catarina. Um exemplo é que, em relação ao aumento de vendas, e o que a gente pergunta é se aumentou as vendas dele, e até que faixa isso, até 5%, mais de 10%, ficou igual ou menor, e a gente percebeu que 45% dos pequenos negócios, no segundo trimestre, quando a gente compara com o primeiro, informaram que tiveram aumento de vendas. Parece pouco? Não, porque esse trabalho que o Sebrae faz, ele já é medido pelo menos desde 2015, e esse simplesmente foi o melhor resultado que nós tivemos em todo esse período. De 2015, mesmo com tudo que a gente passou, Isso. Esse foi o melhor indicativo? O melhor indicativo, né, de todos esses anos, que mostra, sim, né, uma retomada, né, claro, né, com alguns sempre cuidados, né, algumas dúvidas que existem em relação fiscal do país, tudo, mas isso é um sinal que, principalmente aqueles cerca de 160 mil empregos que foram gerados no último ano, isso está gerando, né, mais movimentação na economia, como também, né, a própria questão, né, de algumas ações do governo federal que tem propiciado mais recursos, né, movimentando a economia. E os empresários, né, quando questionados do porquê que houve esse aumento nas suas vendas, eles trazem principalmente essa questão, que há uma maior movimentação econômica e um cenário mais favorável, né? Isso em relação a vendas. No que se refere a compras, né, as compras tiveram um aumento também, né, não tão significativo como a expectativa para o próximo trimestre, que aí a gente percebe que tem um pouquinho daquela, né, daquele estoque que estava um pouquinho mais parado, que no segundo trimestre saiu, e há uma expectativa maior para o terceiro trimestre. Inclusive, em relação aos investimentos, a gente percebe que o investimento no segundo trimestre ele ficou de ordem de cerca de 30% dos pequenos negócios que dizem que fizeram algum investimento. O que é esse investimento? É aumentar os seus estoques, é ampliar a sua área de atendimento, comprar maquinário, softwares, né? Tudo isso está dentro de investimentos. E para o terceiro trimestre também há uma expectativa maior, passando de uma faixa de 30% para cerca de 37%. E aí o outro dado também muito relevante é quando a gente vai relacionado aos empregos. Os empregos também, a gente teve um dado ali que, pegando daquele período ali um pouquinho antes da crise para agora, eles falam cerca de 5%, quer dizer, 5%, um aumento de 5% na geração de empregos nos pequenos negócios. Se isso realmente for efetivado, né, que, na verdade, quem vai dar esse número final são os dados do CAGED, a gente estaria falando de cerca de 50 mil novos empregos, né? Mas é um pouquinho, claro, né? Me parece um pouco supervalorizado esse número. 50 mil novos empregos no estado. Isso, mas o que quer dizer isso é que há uma perspectiva realmente de confiança do empresário, né? Eu não vou dizer que vai ser exatamente esse número, né? Mas mostra um otimismo do empresário para estar contratando mais, né? Então, há uma mudança de clima, né? Isso a gente também percebe no último questionamento que a gente faz, que é quando nós questionamos em relação ao cenário econômico, né? E a gente percebeu que há 3 trimestres atrás havia, vamos dizer, um pouco de desânimo, né, em relação àquele cenário de pandemia que ainda afetava, e isso gradativamente vem havendo uma confiança maior na economia do país. Um cenário positivo, então, né? O dono de pequeno negócio pode comemorar aí que estamos caminhando para melhorias cada vez maiores, né? Sim, né, o cenário ele é realmente diferente, né? Como eu comentei, isso ele não é só a nossa pesquisa, porque é no segmento específico dos pequenos negócios, mas os indicativos a níveis nacionais também, eles mostram que o PIB, as expectativas, elas têm melhorado. Dizer que isso vai ser contínuo, que 2023 vai ser essa mesma realidade, aí a gente tem que ter um pouquinho de cautela, né? Porque aí a gente vê também que a questão inflacionária ela pega bastante. Inclusive, né, é o ponto principal de dificuldade,
né, que o empresário traz, que é um aumento de custo. Eu ia perguntar justamente isso. Sobre qual é a principal dificuldade, então, do pequeno negócio. Isso. A gente vê as dificuldades sobre duas linhas, né? Uma daquela que o empresário, vamos dizer, não tem controle, e aquela que é onde que ele teria algum controle, mas que está mais relacionado à gestão. O que a pesquisa traz, né, é mais uma visão daquilo que ele não tem controle, apesar de em alguns momentos aparecer também a questões relacionadas à gestão. E ali fica muito evidente que a questão de custos, né, é o que é a grande dificuldade, por causa da questão inflacionária, né? É um exemplo simples, né? Você que, né, que de repente vai lá e vai comprar uma pizza, né, uma pizzaria. Você deve ter percebido que está difícil ali na questão do preço das matérias-primas, queijo e tal. Isso tem aumentado. Isso impacta, né? Isso vem, né, de uma questão conjuntural, né, dos combustíveis que agora... Eu ia te perguntar, né, os fatores, não só nacionais e internacionais, que impactam nesse resultado que vai atingir o dono de pequeno negócio. Isso, exato. É uma conjuntura, né, não só a nível nacional, mas a nível internacional. As matérias-primas foram outro ponto que, inclusive, né, os empresários abordaram também, né, que há uma dificuldade ainda nesse suprimento de matérias-primas, de fornecedores, né, e isso, né, tem um contexto, né, que a gente sabe, por exemplo, o setor do agro muito impactado, né, de guerras que estão acontecendo. A questão da Ucrânia. E por aí vai, né? Então, existem essas dificuldades conjunturais de cenário, e aí vem aquelas dificuldades também, né, que a gente sabe que é mais para dentro da gestão do negócio. Né? Então, por exemplo, a questão de qualificação de pessoas é um ponto que o empresário tem dificuldade, né, de contratar mão de obra, e aí o Estado está aí com 3,9% só, né, de pessoas sem ocupação, né? Então isso também é um dado assim, que ajuda, né, toda essa conjuntura também, né? E aí vem outros fatores, por exemplo, a necessidade, né, que a pandemia fez com que os negócios tivessem que ir para o mercado digital, né? Eles hoje as vendas digitais, isso aparece também no nosso trabalho ali de pesquisa, elas, 70% dos pequenos negócios... Aumentou na internet, né? Isso, tem aumentado e eles dizem que isso é essencial, né? 70% que estão realizando alguma venda, que seja por, né, WhatsApp, seja Facebook, Instagram, né, o próprio TikTok, são instrumentos simples de fácil acesso e que o empresário, de alguma forma, ele teve que ir, né? Os próprios marketplaces, né, foram outro também, né, ponto muito importante, mas a gente vê que devagarzinho o empresário está encontrando um pouco de dificuldade, porque as margens são muito pequenas ali, ele está, né, migrando, mas ele precisa buscar uma estratégia digital, e nisso ele está nesse mercado, mas essa diferenciação é uma das dificuldades. A comunicação interna, então, são essas diferenças de situação em relação a problemas de gestão interna, né, e de cenário que não tem controle, né, que são as grandes dores dos empresários de modo geral. E, Cláudio, para encerrar, aquele recado para quem está em casa, que quer se atualizar, que quer ter dados para poder dar um passo em relação ao seu pequeno negócio, como é que faz aí? Tem um observatório para acessar esses estudos? Eu queria que você desse esse caminho para o pessoal de casa. Isso. O Observatório de Negócios, que é uma, né, das muitas ações que o Sebrae Santa Catarina faz, ele pode ser acessado no próprio site do Sebrae Santa Catarina, né, onde lá ele vai encontrar o Observatório de Negócios, e todos esses estudos que a gente faz ali são publicados. E com diferencial, né, que o Observatório ele procura focar também no seu segmento, né, de atividade econômica. Os segmentos são muitos, né, mas a gente procura levar informações tanto daqueles que são, né, os mais representativos do Estado, como também, né, informações que consigam, né, trazer alternativas de soluções, né, para algumas das dificuldades que eu comentei aqui, né, para todos os segmentos né, de atividades econômicas, seja indústria, comércio, serviço, agronegócio, construção civil, né? Então, todos os segmentos eles estão abordados ali. Muito bem, vocês já sabem, então, o Cláudio agora deu os caminhos. Muito obrigada pela presença aqui no Sebrae 360, Obrigado. Com todo esse conteúdo explicando para a gente aí quais são as tendências e positivas. Bom, as informações estão aí, gente, aproveitem. E quem quiser saber ainda mais sobre as tendências de negócio, tem o QR Code e o site aí na tela. A gente vai para o intervalo rapidinho, 1 minutinho, e a gente já volta para falar sobre inovação aqui no 360. Até mais!
Estamos de volta com o Sebrae 360. Hoje o nosso tema é inovação nos pequenos negócios. Já falamos de como abrir uma empresa, as tendências indicadas pelas pesquisas do Observatório de Negócios do Sebrae e agora vamos às dicas de inovação e histórias de quem inovou com a sua empresa. Aqui comigo, a analista da área técnica do Sebrae aqui do estado, Isabel Guenter. Isabel, vamos começar perguntando o que é inovação? Márcia, a inovação, as pessoas têm a impressão de que a inovação é algo muito complicado, que envolve grandes tecnologias, mas não, a inovação ela pode ser, ela está ao alcance de qualquer porte de empresa. Podem ser as grandes, podem ser as pequenas. A inovação ela se dá de diversas formas. Pode ser nos processos, nos produtos, nos serviços, no marketing e também inovações organizacionais, né? A inovação ela é acessível para todos. Hoje, se uma empresa muda sua embalagem plástica para uma embalagem mais sustentável, isso já é uma inovação, né? Quando tu entregas uma melhoria nos teus produtos, um produto novo, isso é inovação. Maravilha. E agora, como trabalhar a mente inovadora em empresários, donos de pequenos negócios, em empreendedores? Como cultivar essa cultura inovadora? Então, eu diria que o principal é estudar. Então, o empreendedor que quer inovar, ele precisa conhecer os seus concorrentes, mas não copiar os seus concorrentes, né? A inovação, ela vai ser diferente de empresa para empresa, de produto para produto, né? Mas estudar bastante, ler, buscar informações de empresas de outros países que oferecem produtos similares, né? Hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades e até mesmo o consumidor tem a possibilidade de comprar produtos que são de outros países, por exemplo, né? Hoje é tudo mais acessível por conta da internet. Então, essas empresas, qualquer empresa, ela precisa inovar para sobreviver no mercado. Isabel, queria falar um pouquinho sobre processo criativo. Tem gente que diz assim, eu não sou criativo, ou criatividade é coisa para marqueteiro, é coisa para artista, é coisa sei lá para quem. E eu queria falar justamente sobre isso. O que incentiva o nosso processo criativo? O que pode agregar e fazer com que você esteja criando e inovando no pequeno negócio? Acredito que o ponto principal é estudar, né? Buscar conhecimento, né? E quanto mais informações a gente busca, mais a gente participa, conhece as empresas no entorno, coopera com outras empresas, participa de núcleos setoriais, participa de palestras, eventos, a gente vai agregando mais conhecimento, mais informações e isso faz com que a gente se torne mais criativo, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais pessoas a gente conhece, mais criativo a gente é. Ou seja, ninguém é uma ilha, a gente tem que estar se relacionando sempre. Com certeza, com certeza. Relacionamento é a chave de tudo, né? Estar participando de qualquer um dos programas do Sebrae já é uma porta para estar se associando com todo mundo, né? Porque se conhece tanta gente, né? Com certeza, porque todos os eventos, né? A gente tem muitas soluções que são coletivas, né? Que a gente, por exemplo, a gente tem o Sebrae Delas, o próprio Empretec, né? O PGA, são empresários que estão ali reunidos, né? Ou são empresários, são quem está querendo ser empresário, quem está querendo empreender. Então, assim, a gente tem diversos perfis e essa diversidade faz com que a gente cresça, né? E se desenvolva como negócio, como pessoa. Muito interessante. A história de uma empresa de Joaçaba, a Iasus, que criou um adesivo, olha só, gente, que carrega um QR Code com todas as informações de saúde da pessoa. A gente bateu um papo com o Ciro Nagel de Marco, CEO da empresa. Acompanhe. Tudo partiu da dor apresentada por uma amiga de infância minha que tem epilepsia. Então a Iasus hoje trabalha com adesivos emergenciais que contêm um código QR que quando lido por socorrista, pelo médico, ele consegue prover as principais informações relacionadas à sua saúde. Então o primeiro passo foi levar essa ideia dos adesivos emergenciais para o Startup Weekend, o primeiro evento desse tipo que teve aqui no município de Joaçaba. Então eu levei essa ideia, a gente passou por todo o processo de validação, de votação, de MVP e a gente acabou sendo premiado com a primeira colocação do evento, que animou bastante para estar continuando a investir na ideia, aprendendo
ainda mais de como funciona uma startup, de como realmente tirar a ideia do papel e aprimorar essa ideia para que realmente venha se tornar um negócio rentável, um negócio que vale a pena ser investido. Levamos então essa ideia para um programa de pré-incubação na pré-incubadora aqui do município também de Joaçaba. Então participamos desse programa de pré-incubação e então surgiu uma oportunidade viabilizada numa parceria entre a UNOESC e a Vale Innovation, uma primeira incubadora brasileira no Vale do Silício. Então a gente participou desse programa de incubação lá no Vale do Silício, em São Francisco, que proporcionou uma experiência única de aprendizado com startups de lá, com investidores e até com o Corpo de Bombeiros, que o que nos surpreendeu bastante é que num polo de inovação conceituado, né, com várias tecnologias, enfim, e várias inovações, ainda não existia uma tecnologia relativamente simples, mas que realmente poderia ajudar esses procedimentos de emergência. Participamos de outros programas de aceleração, dentre eles Inovativa Brasil e Inovativa de Impacto, que a gente chegou entre as últimas startups ali do programa, conseguimos o selo de aprovados ali, de acelerados, então isso foi muito bacana, foi outro momento de aprendizado. E também recentemente passamos por um programa de incubação aqui no município de Joaçaba também, no Polo Inovale. Então também foi um período de bastante aprendizado. Quando iniciamos era voltado mais para consumidor, então modelo B2C, e agora nós entendemos que nosso foco seria mais voltado para empresas, que é o que nós estamos fazendo hoje. Vou perguntar agora para a Isabel a importância do Sebrae nesse processo de desenvolvimento da IASUS. Então, só trazer assim, né, que esse case, ele é fantástico, né, porque o produto, ele é acessível e importante para todos nós, né, que é uma questão de saúde, né, tu tem um adesivo que ele informe, mesmo que tu, por exemplo, tenha um acidente, esteja numa situação de necessidade, tenha um desmaio, alguma coisa, tu tem todas as tuas informações ali, né, tu vai, mesmo que tu não tenhas ninguém te acompanhando, tu tens essa possibilidade de ser atendido da melhor forma, né. Com relação a esse empreendedor, a trajetória dele é interessante, porque ele é um engenheiro, né? Então, é uma profissão que na faculdade não se ensina a parte de administração, né? Então, ele buscou conhecimento junto ao Sebrae, participou de diversas capacitações, cursos, palestras. Então, ele teve muito relacionamento com o Sebrae e é ali que ele aprendeu a ser empreendedor, né? E uma outra solução muito interessante que ele utilizou foi o Sebrae Tech, que é a consultoria tecnológica, né? Então, quando a empresa já está um pouquinho mais avançada, então recebe essa consultoria justamente para trazer inovação ao seu negócio, que foi o caso da IASUS. Isabel, o quanto, né, a inovação impacta nos pequenos negócios? Queria que você falasse aí isso de uma maneira, né, os indicadores, né, que mostram o quanto é importante. Então, eu acho bacana trazer também a questão de que, assim, Santa Catarina é o segundo estado mais empreendedor do Brasil, né? Então, hoje, 73% dos empreendedores catarinenses consideram suas empresas inovadoras. Então, isso é um número muito alto, né? Então, a inovação, ela vai impactar na gestão de pessoas, vai impactar na redução de custos para as empresas. Então, a gente tem, por exemplo, cerca de 40% das empresas catarinenses, dos pequenos negócios catarinenses, eles, após ações inovadoras, eles conseguiram reduzir os seus custos na empresa, né? Então, a gente pega aí questão de fidelização dos clientes através de inovações, de ações inovadoras. A grande parte das empresas, 80% das empresas, elas conseguem fidelizar mais os seus clientes, né? Então, isso é riquíssimo, né? Os ganhos com a inovação são imensos, né, para a empresa. Isabel, para o pessoal de casa agora que nos assiste, é hora de pedir aquela dica final para o dono de pequeno negócio, para quem quer abrir um pequeno negócio. O que é importante quando se pensa em inovação?
Manter a cabeça aberta, né? Manter a mente aberta para os conhecimentos, para os aprendizados, né? E claro, contar com o Sebrae, com as soluções do Sebrae, né? A gente, falando em inovação nesse programa, o Sebrae é uma entidade que está sempre, né, inovando, sempre trazendo novidades para os seus clientes. E agora, acredito que a maior novidade que a gente trouxe assim, nesse último período foi a questão de cursos pelo WhatsApp. Hoje a gente está com o celular o tempo todo na mão. Então, que é uma forma mais fácil de a gente se comunicar, da gente ter informação com o celular, né? Então, hoje a gente oferece até cursos pelo WhatsApp, né? Então, aproveitar, tem uma infinidade de conteúdos gratuitos na internet, os conteúdos do Sebrae, né? Também conteúdos que podem ser, às vezes... Tu até pega conteúdos de outros países, mas tu usa lá o Google Tradutor, faz a tradução, consegue ter conhecimento, né? Adiantar as tendências, né? Porque lá fora muitas coisas elas vêm antes, né? Então, tu vai ler um pouquinho para entender quais são as tendências de fora e como é que tu pode trazer isso para o teu negócio, para ser esse pioneiro, para trazer inovação, né, para os seus clientes. Então, aprender, buscar conhecimento, eu acho que é a chave de tudo, Marge. Muito bom, Isabel. Obrigada pela participação aqui no Sebrae 360, comentando essas histórias de negócios inovadores aqui no nosso estado. O Sebrae 360 de hoje fica por aqui. Se você quiser saber mais sobre os cursos de inovação e de outras temáticas via WhatsApp que o Sebrae Santa Catarina proporciona, acesse o QR Code ou o site que está no canto direito da sua tela. E continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima. Tchau!